aqui para desejar boa tarde para vocês aqui do Brasil e boa noite para quem está em Portugal. A nossa live de hoje é sobre diabetes. O tema foi escolhido por vocês, né? Oi, Grazi, estou vendo aqui, Renata, Silvana, olá a todos que estão acompanhando. Então, a live de hoje ela foi escolhida por vocês, através de uma média de votação que vocês fizeram. Ficou muito ali, juntinho, diabetes com hipertensão. Então, provavelmente, na semana que vem eu vou fazer uma de hipertensão para que vocês, quem queria hipertensão, não fique sem ter essa informação também. Espero que todos vocês agora na parte da tarde possam aproveitar isso que eu vou passar para vocês. O diabetes, por que foi falado esse tema para quem ainda não viu as outras lives? Eu tinha conversado com vocês na semana passada de escolher entre diabetes, hipertensão e obesidade, que são os 3 tipos de problemas que mais estão afetando as pessoas que têm o Covid-19, né? Então, uma grande dificuldade do pessoal é entender o porquê que isso está acontecendo. Então, o primeiro erro, já vamos começar por aí, não é que as pessoas que têm diabetes ou obesidade ou hipertensão, elas têm mais facilidade para pegar o Covid. Não é isso. Tem gente confundindo isso, acha que, nossa, eu sou alvo agora, o Covid vai me ver e vai me agarrar. Não, não é isso. Não é que você tem mais facilidade para pegar o Covid, ele é um vírus e todos os meios de cuidado que a gente já conversou, que todo mundo aí já falou, de lavar as mãos, álcool gel, uso de máscara, isolamento social, tudo isso nos previne o contágio do vírus. Mas a partir do momento que você se contamina, as pessoas que têm diabetes, ou são hipertensas, ou são obesas, têm mais tendência a ter maiores complicações devido ao Covid. Entenderam a diferença? Então, não é que tem mais facilidade de pegar o vírus, mas sim teria mais complicações devido ao vírus. E isso acontece por quê? A gente vai explicar, por isso que a gente escolheu esse tema. A gente não, né? Vocês escolheram e eu estou aqui para falar, mas por que eu escolhi esses 3 temas para vocês votarem? Porque a gente está falando o tempo inteiro do Covid, não tem como, de certa forma, se isolar totalmente, né? A gente tem um isolamento social, mas a informação chega até nós, vocês estão aqui através das redes sociais para isso. Isso é algo internacional. Então, não tem muito como a gente deixar esse assunto de lado. O ponto é entender o que está acontecendo e como a gente pode cuidar disso. Então, o que a gente sabe? Que os diabéticos que estão compensados, ou seja, que eles estão com a sua diabetes controlada, eles também estão mais seguros em relação ao Covid. O problema é o diabético descompensado, o hipertenso descompensado. E a obesidade, aí não tem muito o que se dizer, porque já é uma descompensação, né? Já é uma alteração, a questão da obesidade, e depois a gente pode até fazer uma live sobre esse tema. Mas o diabetes, ele acaba sendo um fator, ele vai afetar, né, a parte sanguínea, e isso faz com que facilite a ação do vírus dentro do organismo, gerando a maiores debilidades no diabético. Então, se a gente souber controlar o diabetes, se a gente conseguir ajudar o nosso paciente no controle do diabetes, por tabela, nós vamos estar ajudando ele em relação à situação da pandemia. Então, além de ajudar ele na saúde em geral, a gente vai ajudar na prevenção em relação ao Covid-19. Tudo bem? Então, eu queria deixar isso claro com vocês, para que fique mais fácil o entendimento de qual que vai ser o foco aqui. O diabetes é uma doença que acomete muitas pessoas no Brasil e no mundo, e aí eu vou mostrar para vocês as diferenças. Essa live de hoje eu procurei mudar um pouquinho a forma de apresentar os slides, eu dividi eles mais entre medicina moderna e medicina chinesa 1 a 1, né, tentando equilibrar mais, para que eu não fique tanto tempo falando só de medicina moderna, para depois chegar na MTC. Assim, quem é da área de MTC consegue acompanhar de cara, né? E quem da área de saúde em geral, ou
paciente consegue ir entendendo passo a passo como é a visão da medicina moderna e como é a visão da medicina chinesa. E o meu objetivo principal, que a gente consiga deixar claro o quanto elas interagem, que o fato de uma ter uma linguagem mais antiga e uma linguagem mais, vamos dizer, de certa forma, até primitiva em alguns aspectos, e a medicina moderna bem mais complexa. Se você entender as duas de uma maneira bem ampla, você consegue uma ajudar a outra e, o mais importante, o nosso paciente ter a melhora que a gente espera, tá? Eu desejo aí mais boa tarde, estou vendo o pessoal. O Renan está me assistindo, beijo, Rê. A Poli está aqui de Portugal. Bem, um beijo para todos. Márcia, um beijão para vocês. Então, vamos lá. Oi, pessoal, voltei aqui com vocês agora já com a minha apresentação do diabetes. Então, agora a gente vai conversando por aqui e eu vou apresentando para vocês exatamente o que eu quero passar em relação a essa moléstia e como a medicina chinesa vê tudo isso e como que a gente vai abordar esse tema. Tá joia? Então, bem-vindos de volta. Estou vendo que agora está aqui o Maurício Martins. Maurício, um grande beijo para você. Espero que você seja eleito, porque a gente sabe que você realmente sempre se dedicou a trabalhar pela saúde, pela medicina chinesa e pela acupuntura. Um grande beijo aí, Maurício. Ana Paula, Maria Lúcia, Dani, um beijão para todos vocês. E vamos começar então a falar um pouquinho da diabetes, né? Do diabetes aí na visão da MTC, tá joia? Então, começando aí para vocês, vamos lá. O que é tudo isso, né? Então, na visão da medicina moderna ocidental, isso é uma abreviação, né? Medicina moderna ocidental, só para quem não viu outras lives lembrar. Então, qual que é a definição? O diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz, o que provoca um aumento anormal do açúcar ou, o termo mais correto, a glicose no sangue. Tudo bem? Um beijão, Adriana, estou vendo aí vocês, Renata. Bom, e aí ela pode ser classificada em alguns tipos, tá? Então, você tem a diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, a diabetes insípidos e o diabetes gestacional, que acaba, ele se enquadra geralmente como mellitus, mas ele tem toda uma razão por que ele se desenvolve no período gestacional. Inclusive, é muito comum as mulheres falarem, eu nunca tinha tido nenhum quadro de diabetes e agora que eu engravidei, isso aconteceu. Então, isso se dá pelas alterações metabólicas que a mulher tem no período gestacional. Tá bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem aí? Comentem aí, por favor, se vocês estão acompanhando, entendendo. Vão mandando as mensagens que eu estou acompanhando com vocês. É muito importante saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem e acompanhar bem aí as informações, tá bom? Me avisem aí. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos vocês. Vamos lá. Seguindo aqui, na visão da MTC, agora, né? Como que a MTC chama isso? De Tan Niao Bin. Traduzindo mais amplamente como doença da urina doce. E vocês vão ver, e eu quis fazer essa história do nome para vocês verem que isso não é coisa da MTC somente. Porque existe um grande erro das pessoas, às vezes, julgarem a MTC por ser uma linguagem mais antiga, como a gente falou, uma linguagem oriental, então eles acharem, né, as pessoas julgarem, dizendo que a MTC, essa terminologia deles a gente nem consegue entender, a origem desses nomes, é tudo complicado. E eu fiz questão de separar aqui para vocês a origem do nome diabetes para chegar na linguagem, na língua portuguesa, no caso, que é como a gente fala o mesmo em inglês, que também é diabetes, né? Só muda a pronúncia. Então, é só para vocês verem que a origem do nome diabetes também não veio do nada. Então, quando o oriental chama de doença da urina doce, é quase a mesma ideia que se teve quando os gregos deram o nome de diabetes para essa doença. Então, entendam que a medicina chinesa, muito antes disso, já tinha entendido o mecanismo de ação da doença, tá? Só para ficar bem claro isso daí. Um beijão aí para todos vocês novamente. Estou vendo muita gente conhecida, Sérgio Yoshikawa, Namir,
Márcia Dackler, nossa aluna nova aqui, querida, o Treza, gente, um beijão para todos vocês, viu? Então, vamos lá. Na linguagem da medicina chinesa, eles consideram essa moléstia caracterizada por 3 fatores, e isso a medicina ocidental considera igual, que é a polifagia, que é o apetite excessivo, a polidipsia, que é a sede excessiva, e a poliúria, que é a urina excessiva, ok? Então, essas são as 3 características: fome excessiva, essa fome excessiva vai gerar calor, a gente vai falar logo mais, a sede excessiva e a urina excessiva, sendo que a polifagia tem uma relação com o wei, que é o estômago em chinês, a polidipsia com o fei, que seria o pulmão em chinês, e a poliúria com o shen, rim em chinês, tá? Aí aqui, só para vocês verem a característica, né, da fome. E aí, o que a polifagia gera? Né? Geralmente, ela vai gerar presença de calor no estômago, até porque a polifagia do diabético é muito ligada a quê? Doces e carboidratos. Então, por essa razão, é que ele acaba produzindo calor no corpo. A polidipsia, que é a sede excessiva, também é causada pela presença de calor. Esse excesso de calor na alimentação tende a fazer com que você comece a ter muita sede. Então, junta a poliúria, que vai fazer você eliminar muito líquido, e o alimento muito quente, que vai gerar calor. Então, é igual o chão do Nordeste, né, pessoal? Pouca água e muito calor vai acabar gerando um ressecamento, então boca seca e a sensação de sede excessiva, tá? E por fim, a própria poliúria que a gente falou, que está ligada a uma deficiência do rim, e a gente vai explicar isso. Quem é da medicina chinesa e está assistindo aí já sabe que o idoso, por isso que é tão comum o idoso diabético, porque é natural que com a idade a gente vai ter uma debilidade do rim, não só do rim, né? De todos os nossos órgãos, porque com o passar dos anos, a gente vai, o nosso corpo vai envelhecendo, e assim como qualquer matéria, né, assim como um carro, as peças, né, começam a ficar debilitadas. Quanto mais você cuidar, o exemplo do carro eu acho que vai deixar isso bem claro. Se você usar um óleo de qualidade, um combustível de qualidade, se você lavar o seu carro e manter ele sempre lubrificado, arrumadinho e tal, ele vai se manter muito mais tempo bem. Se você colocar gasolina batizada, se você colocar o óleo de última categoria, ou largar o óleo lá meses e meses e meses até ele virar uma graxa e não trocar, se você nunca cuidar dele, obviamente que ele vai começar a deteriorar mais rápido. É exatamente o corpo. Tá? O nosso corpo ele é bem isso daí. Eu acredito que o carro, sem dúvida, teve origem, né? A ideia do carro teve origem no corpo humano, porque você identifica várias funções do carro muito similar ao nosso corpo, no sentido de como ele trabalha. Então, é basicamente isso. Se o seu corpo for bem cuidado, ele vai responder da mesma forma, tá? Bom, seguindo aqui, a origem do termo, é isso que eu queria mostrar para vocês, que eu comentei antes, a origem do termo diabetes na nossa linguagem, de onde ele veio, né, e como tem tudo a ver com a medicina chinesa. Então, lembra que a medicina chinesa chama urina doce, né? Então, você vai ter a terminologia como a doença da urina doce. Vamos lá. O termo diabetes, para nós, né, na nossa língua, veio do grego, né, que chama-se diabetes. Né? Então, essa palavra bonita aqui, difícil da gente entender, é diabetes, que é diabetes. E essa palavra teve origem num verbo, né? Porque não surgiu do nada. O médico não acordou, né? O médico da época não acordou e falou, vou dar o nome de diabetes. Não, ele tirou isso da onde? De um verbo grego também, né? Que chamava-se, que essa escrita aí bonita quer dizer diaveno, né? O que é diaveno? Diaveno é atravessar, né? Ou passar através. Então, aí você vai falar assim, mas gente, diabetes, passar através, como que ele chegou nisso? Vejam bem. Então, tá lá. Quem que deu esse nome? Esse barbudão aqui, chamado Arateus, né? Que era um discípulo de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, certo? Arateus
entendendo o funcionamento do corpo, falou, poxa, essa doença, ela tem uma característica, a pessoa urina bastante. Lembra lá do termo chinês, hein, pessoal? Não esqueçam para vocês verem como é tudo ali, ó, irmão. Ele bateu o olho e falou assim, caramba, urina muito, né? O tempo todo parece que essa urina fica passando por um sifão. Por quê? Porque ele olhando o corpo humano, a imagem que ele tinha era como se fosse um sifão. Por quê? Por causa disso daqui. Quando você olha os rins, os ureteres e a bexiga e o esvaziamento dela, parecem realmente um sifão duplo, né? E a saída não é idêntico, se você olhar assim, né? Então, aqui a gente usa na pia, né? A gente usa em casa e esse daqui é o nosso sistema urinário. Então, o Arateus, olhando isso, falou assim: poxa, está passando pelo sifão, passando através do sifão. Né? Então, ou seja, esse é um diaveno, né? E aí, então, já que é igual a um diaveno, então vai ser o diabetes, né? Ou diavites. Diaveno, diavites, diabetes. Entenderam a origem do nome diabetes? Então, quer dizer, a origem do nome se deu exatamente pelo mesmo motivo. Então, urina doce, ou urina excessiva, ou poliúria, foi disso. A poliúria, ou seja, fez com que, na época, o Arateus olhasse isso e falasse, poxa, é igual passar por um sifão. Foi daí que veio o nome diabetes. Espero que vocês tenham visto como é curioso, né? A origem de muitos nomes, não só de doenças, como também de partes do nosso corpo. E é muito importante, na minha concepção, a gente entender isso, para a gente também entender o quão importante às vezes é aquele sintoma. Então, o paciente diabético chegar para você e falar desse ponto, olha, eu estou urinando demais, eu estou percebendo uma outra. Às vezes ele nem descobriu que tem diabetes ainda, mas ele chega na consulta e comenta, olha, eu estou tendo uma vontade de fazer xixi toda hora, isso está me incomodando muito. Opa, você já tem aí um alerta de que ele talvez precise investigar isso, que ele precise fazer um exame para entender melhor esse sistema dele aí, porque pode ser que ele esteja com um quadro, por exemplo, de pré-diabetes, ou seja, já iniciando um risco de diabetes, ou já esteja até com diabetes propriamente dito. Tudo bem? Seguindo aqui, pessoal, falando um pouco de dados estatísticos, como vocês sabem, né? Eu gosto sempre de dar esses exemplos, até para a gente ter uma dimensão do quanto que aquela doença ou aquele problema afeta o nosso corpo. Então, só para vocês verem aí, aqui é um planejamento feito pela Federação Internacional de Diabetes. A federação fez uma projeção de 2019, ano passado, como vai estar em 2030 e como vai estar em 2045. Então, perceba, hoje nós temos em torno de 460 milhões de pessoas com diabetes no mundo. É gente pra caramba, né, pessoal? É muita gente. Nós estamos falando de quase 500 milhões de pessoas com diabetes. Então, é um percentual bem marcante. E a previsão da federação é que no ritmo que está indo, em 2045, então, ou seja, daqui 25 anos, nós vamos chegar em 700 milhões de pessoas com diabetes. Então, entenda o quanto que é perigoso, porque a gente está vendo aí um vírus como o que está acontecendo agora no mundo todo. Você não estar com a sua saúde equilibrada, você esperar estar doente para buscar ajuda, acaba sendo um agravante, porque numa situação como essa, como a gente está vivendo, você não consegue tirar o diabetes de você do dia para a noite. Uma pessoa com obesidade não consegue perder o peso do dia para a noite. Já é difícil perder com um longo período de tratamento, imagina do dia para a noite. Então, depois que o hipertenso é a mesma coisa. Então, depois que você já está muito debilitado, fica bem mais difícil recuperar. Então, é por isso que o oriental ele tem uma filosofia muito clara, que é prevenir, que é manter o corpo bem por mais tempo para que você tenha mais dificuldade de adoecer. Então, esses percentuais aí, você pode perceber que o número é muito alto. Aqui na região onde nós estamos, da América Latina, estamos em mais de 32 milhões de pessoas que apresentam o quadro de diabetes. Tá? Então, nós sabemos que, devido a isso, existe uma necessidade muito grande de recursos terapêuticos para ajudar esses pacientes. É muito importante que a gente tenha esse discernimento e possa auxiliar o paciente da melhor maneira possível.
Só que assim como Hipócrates disse, né? O paciente ele tem que querer, ele é o primeiro a ter que desejar a melhora, ele tem que ser o primeiro a querer investir nele mesmo. A gente vai falar melhor disso nos próximos slides, tá? Mas só aqui para vocês terem uma dimensão da quantidade de pacientes diabéticos no mundo. Isso explica, uma vez que o COVID tem uma afinidade, né, com o paciente diabético, isso é uma questão bioquímica mesmo, né? Porque o diabético, ele tem uma maior expressão de uma enzima chamada angiotensina, ou abreviada como ECA, especialmente a angiotensina 2, né, que é essa ECA2, e essa angiotensina, ela tende a estar em células alveolares, miocárdio, rim, pâncreas, no paciente diabético. E por causa disso, como o COVID tem uma afinidade com essa enzima, isso faz com que o paciente diabético tenha um agravamento dos sintomas muito mais rápido do que um paciente que não tem essa moléstia. Entende? Por essa razão é que o diabético se tornou um dos grupos de risco do COVID. Tá? Então, só para deixar esse alerta aí para vocês do porquê isso acontece. Lembrando que o paciente diabético compensado, ele já tem uma menor chance de agravamento. Não significa que o organismo dele seja perfeito, obviamente que não é, ele tem essa dificuldade. Mas o paciente compensado, ele vai ter muito mais facilidade de se recuperar desse quadro do que o paciente descompensado, tá bom? Continuo mandando aí um beijão para todos que estão acompanhando. Eu quero mandar um beijo muito especial hoje, inclusive para um paciente meu, o Danilo. Hoje é aniversário dele, Danilo. Se você estiver me ouvindo, se você ouvir essa live depois, parabéns, sempre muitas felicidades. Um beijão para você. O carinho enorme, um paciente de mais de 20 anos. Quando eu ainda estava lá engatinhando como terapeuta, ele já era meu paciente e até hoje ele continua comigo. E é uma alegria muito grande ter pessoas especiais assim na vida da gente, né? Então é isso. Seguindo aqui, pessoal, vamos lá continuar então sobre o diabetes. Quais os tipos, né? A gente falou. Então, os tipos que a gente tem: o diabetes mellitus tipo 1, que é aquela onde o indivíduo já nasce com ela e ela é uma doença autoimune, ou seja, o organismo ataca as células beta do pâncreas que produzem insulina. Então, é um ataque que acontece e isso geralmente já vem de nascimento. Às vezes a criança não nasce diabética, mas no decorrer da infância isso se apresenta. Às vezes quando ainda é muito novinha, até por causa da alimentação, que é mais equilibrada, não aparece. A partir do momento que ela começa a se alimentar mesmo e começa a ter mudança, né, do metabolismo, a doença acaba ficando evidente e essa doença tem a característica do paciente ser insulino dependente, ou seja, com um ataque das células, o corpo não consegue ter a quantidade de insulina necessária para equilibrar esse organismo. Então, o paciente necessita da insulina no corpo, né, insulina sintética, para que o paciente consiga ter qualidade de vida. Então, esse caso aí, a gente vai falar, a MTC também chama de doenças constitucionais, né? Então, o que a gente pode fazer aí é manter a qualidade de vida do paciente. A gente, infelizmente, não vai conseguir deixar esse paciente 100%, porque já é algo que veio na formação dele. O que a gente vai conseguir fazer manter a saúde do paciente o máximo de tempo possível para que ele consiga passar por essa fase aí ao longo da vida, né? Ter um controle disso ao longo da vida sempre bem, tá? Seguindo aqui com a tipo 2. Então, a tipo 2, ela já é caracterizada por uma resistência à insulina. Então, já assim, é o organismo que começa a resistir à ação da insulina, né? E
o que acontece? Isso faz com que você tenha a hiperglicemia, ou seja, o aumento glicêmico, o aumento das taxas de glicemia do seu organismo, né? Em geral, a doença ocorre na vida adulta, né? E as principais causas dela vão ser obesidade, sedentarismo, distúrbios emocionais, né? Então, tudo isso faz com que você tenha uma maior propensão ao desenvolvimento do diabetes mellitus 2. A gente vai comentar desse caso um pouco mais à frente, tá? Mas já percebam pela imagem que eu selecionei que a alimentação vai ter uma importância muito grande nesse quadro, tá? A diabetes insípidos, ela é menos conhecida, né? Não é todo mundo que sabe da existência dela. E realmente ela tem um percentual bem mais baixo da população. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, em torno de 15 mil pessoas têm esse quadro de diabetes. Então, é menos de 1% da população brasileira, tá? Então, ela é menos comum, mas também não deixa de ser bem complicada de se tratar e requer um cuidado especial por um longo tempo, né? Ao longo da vida toda, a pessoa vai ter que ter cuidado com esse quadro de diabetes, tá? Então, ela é ocasionada pela deficiência da vasopressina, que é o hormônio antidiurético. Ou, às vezes, né, pode acontecer de haver uma insensibilidade dos rins a esse hormônio, ou seja, o hormônio manda mensagem, mas o rim não, recebe, não faz a captação disso e não atua como deve. Então, ou você tem uma ação falha do hormônio, ou o rim se torna insensível ao hormônio, e aí o que acontece? Já diz o nome, né? Hormônio antidiurético. Então, o que geralmente vai acontecer? O paciente vai ter uma característica bem marcante, a diurese excessiva. Então, percebam que o diabético tem como um marco a diurese excessiva, tá? Aí tá lá, hormônio antidiurético é produzido no hipotálamo e liberado pela hipófise. Então, nós já estamos falando de uma ação aí de sistema nervoso central, tá? Além de eu falar da questão local dos rins, eu também tenho uma ação do sistema nervoso central. Só mostrando aqui a imagem, né? Só para vocês verem a região aqui do hipotálamo e da hipófise, né, da glândula hipófise, que faz esse processo de liberação. Essa região aqui, né, você vai ter chamado até o sistema hipotalâmico hipofisiário. Esse sistema é que vai, assim, uma série de funções vem dessa região. Dentre elas, a liberação de um monte de hormônios, de neurotransmissores aí do nosso corpo, que quem assistiu a live, por exemplo, de diabetes, sabe disso também, que eu comentei. E aí, você vai ter essa alteração pode ocorrer tanto devido a algum problema nesta área aqui do cérebro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter um tumor na região da hipófise ou do hipotálamo, e isso pode fazer com que ele tenha uma alteração hormonal, como pode haver uma alteração, como a gente tinha falado, no próprio rim, que não está captando, não está, vamos dizer, de maneira mais simples, ele não está aderindo ao pedido que o hormônio está fazendo para ele de ação antidiurética, ok? E aí, por essa razão, o paciente desenvolve esse quadro. Então, dois sintomas muito comuns: sede excessiva desse paciente e urina excessiva. Por isso que requer uma avaliação muito detalhada do endocrinologista para identificar isso. Não é simples de você identificar isso, porque os sintomas às vezes acabam se assemelhando, tá? A diferença maior é que geralmente o paciente vai te falar assim: eu não como muito doce, não sei por que isso daí está alterado. Então, esse quadro vai ser diferenciado, não é por excesso de doce, carboidrato, geralmente ele vai ter relação mais com esses problemas que a gente comentou aqui em relação ao sistema nervoso central e também à função do rim, tá? Aí nós temos também a diabetes gestacional, né? A questão de A ou O diabetes, tá, gente? A ou O, na verdade, pode ser adotado, virou um termo, porque tem gente que fala, mas é a diabetes ou o diabetes? O diabetes seria o termo mais
apropriado, vamos dizer assim, tá? Por se tratar de um distúrbio, e aí ele teria uma palavra masculina. Porém, quando a gente pensa em a doença diabetes, a moléstia diabetes, ela é feminina. Então, é muito comum você encontrar textos que usem o diabetes e textos que usem a diabetes, tá? Só para um adendo aí, que vocês podem ler e surgir essa dúvida, até porque o tempo todo se fala nesse termo em plural, né? E realmente o termo correto é no plural, porque, como eu havia falado para vocês, vem de diabetes, que é uma palavra grega, e ela tem essa pronúncia com S, né? Uma pronúncia no plural. Então, por essa razão é que a gente sempre mantém essa pronúncia, tá? Muito bem. Qual que é a característica do gestacional? Obviamente que ela acontece só na gestação. Então, não é comum acontecer em outro período. Ela é específica do período gestacional. E aí, por que ela acontece? Porque a mulher tem uma alteração já naturalmente no período gestacional. Se ela ainda não fizer uma alimentação correta, isso vai fazer com que o organismo dela não consiga metabolizar esse açúcar e toda essa alteração, tá? Então, aí a gestante vai ter que fazer um cuidado constante. Por que isso? Porque se ela não fizer, percebam aqui o bebê. O bebê vai receber toda essa alteração. Então, isso faz com que a saúde dele fique em risco. Ele pode ter esse aumento, né, excessivo aí da glicose, fazendo com que o pâncreas do bebê fique sobrecarregado, né? E aí ele não tem o hormônio dele ainda, até porque dependendo da fase, o bebê ainda nem está totalmente formado. Isso vai gerar alteração metabólica no bebê e crescimento em demasia. Então, essa mulher pode depois ter problema no parto, o bebê pode ter tendência à obesidade depois, pode ter tendência a diabetes. Então, assim, mamães que estão ouvindo, ou terapeutas profissionais que estão ouvindo aí para saber sobre os pacientes, saibam que se a mãe não controlar a alimentação, isso pode fazer muito mal para ela e para o bebê. Tá? Então, a gente vai falar, a medicina chinesa fala muito disso, da dietoterapia. O controle alimentar é fundamental para que a gente tenha saúde e consiga se recuperar desse problema. Não é simplesmente achar que vai comer de tudo e que vai ter uma técnica milagrosa para resolver isso, tá? Seguindo aqui, as causas da diabetes, né, ou do diabetes aí, pela visão da medicina moderna ocidental. Então, a primeira causa é genética, né? Fatores genéticos são um fator marcante, não é à toa que quando você vai no seu endocrinologista, ele te pergunta: alguém na sua família tem diabetes? Seu pai, sua mãe, vovó, irmãos? Então, o histórico genético vai ter um peso, e se você tiver essa tendência, existe essa característica, né? O paciente que tem histórico, ele vai ter uma propensão maior ao desenvolvimento. Então, se ele se alimentar mal, automaticamente ele vai desenvolver isso com mais facilidade. Diferente de outras pessoas que não têm o fator genético marcante, né? Ele não vai, quem não tem isso marcante, ou seja, quem não tem histórico familiar, não é que ele pode abusar, mas ele vai ter uma tolerância maior a esse abuso. Aquele que já tem a história genética, ele já tem lá uma marquinha no seu gene, né, no seu DNA, falando: olha, se você abusar, o seu corpo vai tender a desenvolver esse tipo de problema, tá? Os fatores alimentares, aí sim que a gente fala que o paciente precisa nos ajudar, não tem como eu resolver o paciente comendo uma alimentação como essa aí da imagem que vocês estão vendo, absurda, né? E o paciente ter saúde, não tem jeito. Se você consumir mais glicose, mais carboidrato, que também vira glicose, do que o seu pâncreas consegue liberar de insulina para metabolizar isso, você vai ficar doente, vai chegar uma hora que o corpo não vai aguentar isso, tá? Outro fator, sem dúvida, é o sedentarismo, porque ao não praticar atividade, você não queima esse monte de alimento que você coloca aí no corpo. E aí você facilita o aparecimento do problema. Então, se você se alimenta mal e ainda é sedentário, piorou,
porque aí você está transformando isso numa grande bomba. Se você ainda se alimenta mal, é sedentário e tem histórico genético, a chance de você desenvolver diabetes é altíssima. Já aviso de antemão que não tem muito como escapar se você não se cuida, tá? E aí a gente tem, por fim, a questão emocional, que não deve ser menos importante, porque, primeira coisa, que a gente, quem assistiu a live da semana passada, viu falando sobre o cortisol. Né? Quando o nosso nível de estresse está muito alto, a gente tem uma liberação excessiva de cortisol. Né? Literalmente como se o corpo se sentisse inflamado, que você está emocionalmente inflamado, irritado, estressado. Então, o cortisol, ele faz muito mal para o corpo. Ele tende a prejudicar muito as nossas funções. E, dentre elas, ele vai facilitar o aparecimento ou alteração glicêmica. Por essa razão, é que o controle também de fatores emocionais vai ser muito importante para que a gente consiga vencer esse problema do diabetes, ou pelo menos ajudar o paciente a controlar. Tá bom? Estou vendo aqui a Renatinha Lindona Faria comentando, né? Fazendo hipoglicemia no bebê. Exato, porque o bebê, a alimentação que não é dele, né? Faz com que ele aumente essa liberação de insulina. E aí o bebezinho, tadinho, nem se alimentou, ainda nem mamou, né, coitado? Tá lá só vivendo o que a mãe deu, ele acaba tendo quadro de hipoglicemia. E fora a tendência depois a ter problemas, tanto ele pode desenvolver diabetes, como ele pode ter problemas com hipoglicemia ao longo da infância por causa dessa alteração metabólica da mamãe aí. Então, ao escolher a maternidade, mamães, lembrem que faz parte da sua responsabilidade o cuidado alimentar, porque isso vai influenciar na saúde do seu bebê, tá? Muito bem, visão da medicina oriental, vamos ver agora, perdão, da medicina moderna, ocidental, vamos ver agora a visão da medicina oriental, tá? Então, como é que a MTC fala? Ela reconhece que tem 4 causas básicas. Vejam bem as causas da MTC para vocês verem se não é a mesma coisa, né? A MTC fala que deficiência de rim, olha só, pode ter relação com diabetes. As causas da deficiência de rim podem vir constitucional, ou seja, genética. O que a gente acabou de falar da insípidos, né? Da gestação e tudo mais. Muito bem. Nós temos as causas adquiridas por excesso de trabalho e atividade sexual, como a medicina chinesa, o excesso de trabalho físico desgasta a energia dos rins, e a atividade sexual excessiva também, lembrando que o excesso sempre é proporcional à idade e saúde do paciente, né? O paciente mais jovem, ele vai ter maior facilidade para isso. O paciente mais velho, se ele abusa disso, ele toma, por exemplo, medicações para conseguir manter a vida sexual lá de 20, 30 anos de idade, que não condiz mais com a idade dele, com certeza ele tem um risco maior. Não é à toa que o risco de infarto, de doenças cardiovasculares em quem faz uso de medicações para poder manter a relação sexual com frequência, acaba tendo essa facilidade, tá? E, por si só, o envelhecer, que cai no que a gente comentou, pela medicina ocidental também. Ao envelhecer, os nossos órgãos começam a ficar mais hipofuncionantes, então a gente acaba ficando com um padrão de deficiência que facilita o surgimento de doenças. Se a gente, igual o carro que eu falei, se você mantiver um bom combustível, um bom óleo, né? Se você fizer as trocas de tempos em tempos, ou seja, se você for no médico constantemente, se você procurar um acupunturista ou um profissional de MTC antes do teu corpo estar totalmente debilitado, se você já se prevenir, se você já tomar esse cuidado, obviamente que você vai conseguir tratar isso antes que a coisa arrebente. Agora, depois que você já perdeu isso, fica sempre mais difícil de recuperar, porque o organismo ele tende a se debilitar e ele tem muito mais dificuldade de recuperar o que já foi perdido, tá? Outra causa que a medicina chinesa reconhece são os danos ao baço, né, e o estômago também, por alimentação inadequada. Bateu também com a medicina ocidental, né? Então, excesso de doce e gordura tendem a causar o que os orientais chamam de fleuma
e calor. O fleuma é toda a umidade densa que a gente fala no nosso corpo, né? Então, isso tende a fazer com que você tenha uma estagnação. O famoso, que nem o popular, o pessoal fala, a pessoa tem sangue grosso. O que vocês chamam aí no popular de sangue grosso, a medicina chinesa diria que ele está com um quadro de fleuma, por exemplo. Né? Então, você tem uma tendência a esse aumento não é nem um aumento, né? É uma umidade, como eu acho que o nome mais correto é isso, densa, né? Ou mais pegajosa. E isso daí vai se caracterizar no corpo, por exemplo, na mulher, as mulheres percebem muito isso, né? Presença de acne, né? Então as espinhas denotam isso. Inclusive é um quadro clássico de fleuma calor, né? Porque a espinha é bem vermelha, né? Você vê que ela, tanto que quando você espreme ela, sempre sai um exudato, né? Branco, assim, lembrando um pus ou lembrando até mesmo um pouco de gordura, e sai logo em seguida sangue. Por que isso acontece? Justamente porque eu tenho esse quadro de fleuma calor aí indo para apresentando na pele. E isso você vai ter em vários sintomas no corpo e a MTC enquadra essa uma das possíveis causas do diabetes na visão tradicional chinesa. Depois você vai ter aí a deficiência do Yang Qi. A gente já falou bastante disso, né? Você tem o Yin e Yang. Yang é o quê? Movimento. Movimento para nós é o quê? Atividade física. A gente não falou que a medicina ocidental considera o sedentarismo um fator de risco? A medicina chinesa também considera. Ao não fazer atividades, você não move o seu yang. Ao não mover o yang, você dificulta a circulação sanguínea, você dificulta a eliminação dos excessos, porque se você não circula o sangue adequadamente, você não consegue eliminar urina adequadamente, o seu intestino, peristaltismo, né, o yang do intestino, que é o peristaltismo, não é tão adequado, então você acaba retendo fezes, e isso faz com que você tenha uma maior toxicidade do organismo e uma maior facilidade em ter o quadro diabético. Então, não percebendo que não importa se eu estou usando o nome yang, ou se eu estou usando atividade física, ou se eu estou usando o nome sedentarismo. Em ambos os casos, nós estamos falando a mesma coisa, só estamos usando linguagem diferente. Percebam o quanto que a medicina chinesa entende do que ela está falando e não simplesmente está aí citando nomes a esmo, como algumas pessoas às vezes acham que é, por não entender bem a MTC, tá? E aí, por fim, o quarto caso, danos ao fígado devido a alterações emocionais, que, por sinal, também era um quadro falado lá, o estresse, a irritabilidade, lembra? Então, é a mesma coisa da medicina ocidental, guarda-raiva, estresse, ressentimento, ou seja, a nossa vida praticamente hoje em dia, né, porque é um estresse atrás do outro, uma preocupação atrás de outra, você começa a estagnar o seu corpo, que a gente fala, ou seja, a sua cabeça, o seu sistema nervoso, a liberação excessiva de cortisol, a alteração dos níveis de serotonina, dopamina, toda essa alteração bioquímica do seu organismo, pela medicina chinesa, vai ter uma relação muito forte com o teu fígado, né? Que vai ter relação com o metabolismo das gorduras, de remédios, de todo tipo de toxicidade, né? O fígado, ele essa função dele é muito primorosa. Ele que faz o processo de limpeza aí do nosso corpo. Então, é por essa razão que se eu tiver emoções negativas somadas a uma alimentação ruim, o meu corpo ele não consegue dar conta de tudo isso. Né? Então, eu vou ter alterações bioquímicas, alterações metabólicas e, somado ainda, toda uma alteração da forma como a gente percebe as nossas emoções. Isso faz com que a gente tenha mais facilidade de adoecer, tá? Tá claro aí, pessoal? Um beijão, Flávia Benassi. Que mais aqui? O Treza mandou mais um oi, a Gina, Denise Muniz, Silvana Lindona, nossa professora aqui, Márcia Calvo. Ixi, um beijão para todos vocês aí que estão assistindo. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Rosana Vidal, todo mundo aí que está acompanhando a live, obrigada pela presença de vocês.
Bom, aí qual que é o diagnóstico na medicina moderna ocidental? É avaliar o sangue do paciente. Então, se você procurar um endocrinologista, que é o médico geralmente que vai avaliar o quadro de diabetes, né? O médico que tem essa especialidade, mas logicamente se você passar por um clínico geral, possivelmente ele também vai te encaminhar e já vai te passar os exames. O exame primordial dos médicos é sempre o exame de sangue. E aí ele vai te pedir para geralmente fazer um exame de hemoglobina glicada e o exame de sangue, né, um hemograma completo, para ele avaliar como é que está tudo isso. E aí, como é que funciona? Então, quando você está em jejum, e quando a gente fala jejum aí é de pelo menos 8 horas, sem se alimentar, a tua glicemia tem que estar tá menor que 110, tá? Ela não pode estar acima disso, porque acima disso ela já começa a entrar como uma alteração glicêmica, um quadro de pré-diabetes. Tudo bem? Aí depois que você se alimentou, e aí a gente pensa aí numa alimentação ainda moderada, né? Nada assim, bateu um pratão de carboidrato, né? Ela tem que estar aí em torno até 140, ok? E a glicemia, que é chamada de casual, que é aquela que ocorre no decorrer da sua alimentação a qualquer hora do dia, ela tem que estar até 200. Ou seja, se você às vezes for pegar um aparelhinho de glicemia lá da sua mãe, da sua avó, e for medir em você no meio do dia, depois de ter comido, pode ser que a sua glicemia apareça lá 180, 170, aí você vai falar, meu Deus do céu, eu estou diabético. Calma, gente. Se você tiver comido no meio do dia, percebam aqui, ela tem que estar menos de 200, não menos de 110. Então, o pessoal confunde. Esses aparelhinhos para fazer a verificação, eles são fundamentais para o diabético. Só que se você pegar esse aparelhinho e for fazer em você, no horário do dia, e não tiver o conhecimento suficiente para entender, você vai ficar paranoico, se considerando diabético, sendo que às vezes você não está. Por isso que é muito importante uma avaliação de um profissional habilitado, seja ele um profissional da endocrinologia, que é o mais especializado nisso, ou se você for procurar um outro profissional da área de saúde, um nutricionista, por exemplo, né, ou um clínico geral, ou até mesmo um profissional da MTC, você tem que estar ciente que existem alterações no decorrer do dia, não é um padrão fechado. Então, recordando aqui, menor que 110 é se você estiver em jejum. Imagina que você está lá 8 horas sem comer, você mede a sua glicemia e está dando 200. Opa, aí sim é um grande alerta que você deve procurar um endocrinologista e fazer os exames detalhados urgente. Agora, se você acabou de comer ou pegou para medir no meio do dia, é normal que ela esteja nessa faixa. Camila, a minha estava 300. Opa, também é um alerta, porque está dizendo bem claro aí na tabela que vocês estão vendo que é menos de 200, tá? No diabético, o que vai acontecer? Geralmente, em jejum, vai estar no mínimo 120, 125, 130, 140. Dificilmente vai estar abaixo de 110. Por isso que ele é diabético, tá? Senão ele não tinha diabetes, né? Então, vai estar sempre acima de 110. Se ele comeu um pouco, vai estar na faixa de 200. E se ele comeu o normal dele, vai estar entre 200 e 250, com todos os sintomas que a gente falou. Então, muita sede, muita necessidade de fazer xixi, e isso é um alerta para o diabético. Se você percebe que você está urinando demais e você já é diabético, fique esperto que você pode estar descompensado. É um alerta que o corpo te dá. Não espere você estar com outros sintomas mais graves para ver. E isso eu já percebi muitas vezes. O paciente chega para nós na acupuntura e fala: hoje eu estou com uma. Nossa, toda hora eu quero ir no banheiro. Você mediu sua glicemia? Ai, acabou as etiquetinhas. Acabou as etiquetinhas que eu uso. Aí eu falo: como assim acabou a etiquetinha? Ah, acabou do aparelho, aí eu não medi. Opa, um alerta, vá medir, porque se você está com agravamento dos sintomas, pode ser que a sua glicemia está descompensada. E aí você acha que está tudo bem, segue a vida comendo normal, e aí você pode ter um quadro até de coma diabético, enfim, você pode ter um agravamento do quadro de diabetes total, tá? Então,
Entendam como é que funciona a visão. Então, a medicina moderna ocidental avalia através do sangue e através da qualidade do sangue, dos componentes que esse sangue tem, para poder dizer se você é ou não um diabético, se você está num quadro de pré-diabetes. Simone Anderson, um beijão. Alexandre Gameiro, de novo aqui com a gente. Um prazer ter você aqui. Beijo, muito obrigada pelo elogio. E como que a medicina tradicional chinesa vê? Também através do sangue, só que olhando como a língua. Percebam que a língua nossa, ela é normal, né? O normal dela é vermelha, rosada. Por que isso acontece? Ela é rosada porque ela tem muita vascularização. Então, se ela altera, para nós é um alerta que a tua vascularização está errada, tá alterada. E aí é assim que eu consigo montar um diagnóstico na MTC, uma das formas, né? Então, perceba aqui, ó, numa deficiência de energia, eu vou ter uma língua pálida. Se for uma energia de baixo, eu vou ter pálida com marca de dente, porque eu vou estar retendo líquido. Né? Se eu tiver presença de calor, eu vou ter uma língua bem vermelha, porque calor vem da onde no corpo? Do sangue. O sangue carrega o calor, o sangue é quente, é ele que faz você ter frio ou calor. Então, essa língua vermelha é um alerta que está chegando sangue demais ali. Então, a tendência é que você tenha é um alerta de que você tem muito calor chegando ali na língua, por isso que você tem isso. Possivelmente, você vai ter isso em quadro de pacientes hipertensos, pacientes que comeram uma alimentação muito quente, como pimenta ou comidas muito condimentadas, né? Quando você percebe que o calor não é um calor verdadeiro, que ele é um calor falso, além de estar vermelha, a língua está cheia de rachaduras. Então, é uma língua com deficiência de Yin, tá? Então, você vai percebendo isso através da língua. Isso daqui, gente, dá uma aula só de diagnóstico, né? Eu estou passando de maneira bem rápida, porque senão a nossa live vai ter com 3 horas de duração. Mas só para vocês entenderem, principalmente quem não é da MTC e nunca ouviu falar disso, que a medicina chinesa ela avalia tudo isso, os sinais e sintomas que o seu corpo dá, tá? Aí depois você tem ainda o diagnóstico através da pulsologia, que também é uma avaliação do sangue. Só que agora, ao invés de eu avaliar o sangue na cor da língua, eu estou avaliando como é que o sangue passa na minha artéria radial. Então, de acordo com a força que ele passa na minha artéria, com a consistência, que eu consigo perceber se ele está passando com facilidade ou com dificuldade, com o toque do dedo, a gente percebe se ele está tendo uma dificuldade para passar ali ou não. Isso tudo faz com que você perceba se a sua circulação sanguínea está adequada ou não. Então, a pulsologia chinesa também é um diagnóstico muito bacana e muito importante da MTC para você conseguir entender como é que está o organismo do paciente lá dentro. Lembre que a medicina chinesa veio numa época onde não se tinha tecnologia. Eles não tinham os exames de sangue para entender lá a substância do sangue. Eles não tinham exames para poder fazer a verificação através de agentes químicos que pudessem dizer para mim, olha, como é que está o meu pH, como é que está essa consistência, como é que eu consegui separar, né, a parte de hemoglobina, plasma, não tinha nada disso. Então, a forma como o oriental entendia era o que o corpo dava para ele. Então, peraí, se o sangue é movido pelo coração e ele é movido nas artérias e veias, e principalmente na artéria, porque é o sangue que sai do coração, ele passa pelo sistema arterial, ao perceber como é que ele está circulando na artéria, eu consigo saber se ele está numa boa qualidade ou não, se ele está tendo facilidade de circular ou não. Entende? Então, a pulsologia chinesa também se baseia no funcionamento do sangue. Percebam que elas não se diferem, que a medicina moderna e a medicina chinesa não se diferem. A diferença é que a medicina moderna seguiu para uma outra forma de evolução. E é por isso que a medicina chinesa previne. Porque o teu pulso ele já vai começar a avisar que você está alterado e a tua língua antes mesmo de você fazer o exame de sangue e dar que a glicemia está alterada. Antes mesmo o teu terapeuta vai te falar, olha, teu quadro clínico está indicando que se você continuar nesse ritmo, você pode ter um diabetes. O paciente vai falar, não é possível, imagina, eu estou controlando, eu fiz exame recente, deu tudo normal, deu 112, 112. Tá, o meu médico falou que 110, 112 está normal. Exato, realmente.
ali ao pé da letra está normal, mas o corpo já está falando, não cuida para ver, continua abusando para ver. O que vai acontecer? Daqui 1, 2 anos, você vai fazer exame e já não vai estar normal. Só que qual que é o problema de você esperar para ver, pagar para ver? Quando você tentar recuperar, você já vai ter muito mais dificuldade. Você já vai depender de remedicação, você já vai depender de uma mudança radical na sua dieta. Sendo que se você mudasse devagar, você conseguiria fazer isso e talvez o seu corpo nem precisasse de medicação ou de nada. Ele talvez já se corrigisse através da sua mudança de hábitos, né? Vamos lá. Qual outra forma de entender? Isso a gente sempre fala, né? Através do yin yang, ou seja, se eu tiver alimentação demais, ou seja, se eu estou yang demais na alimentação, eu preciso diminuir isso daí. Se eu tiver, por exemplo, eliminando urina demais, bebendo água de menos, eu preciso equilibrar isso daí. Então, o yin yang nada mais é do que entender essas duas forças opostas e complementares que o nosso corpo tem e entender o que ele está me pedindo. Se eu estou com sede demais, ele está me dizendo duas coisas. Quando que geralmente a gente tem sede? Quando eu tenho calor, não é? No calor você não tem sede? Quando o clima está quente e tal, você tem sede. Ou quando você está desidratando, ou seja, quando você está perdendo líquido. Então, se você tem sede excessiva, o teu corpo já está te avisando. Opa, ou você está perdendo demais, ou você está com calor demais, ou você está com os dois. Então, como é que eu tiro esse calor? Esse calor eu preciso trabalhar minha alimentação. Como que eu paro de eliminar a urina? Eu preciso, primeira coisa, diminuir o calor e outro fator é repor esse líquido do meu corpo perdido. Então, o corpo ele vai me avisando, eu estou com muita fome. Está dizendo o quê? Né? Você já viu um incêndio? O incêndio, quando ele começa a pegar fogo, o que mantém o fogo? Quanto mais coisa ele tem para queimar ali, quanto mais combustão ele faz. Então, quer dizer, ele começa a pegar fogo na cortina, pega fogo na madeira, pega fogo no sofá, quando vê, pegou fogo no local todo, não é assim? A mesma coisa vai ser dentro do nosso corpo. Se você está tendo muita fome e, ao mesmo tempo, refluxo, queimação, que é um quadro bem comum da pessoa que, antes de ter diabetes, ela já começa a apresentar isso, o que vai acontecer? Isso significa o quê? O seu estômago ele precisa queimar. Então, tudo que você consome, ele vai transformando em combustível ali para ele. Quando que você elimina isso? Do mesmo jeito, como é que você apaga o fogo? Jogando coisas ou substâncias que não são agentes que vão gerar combustão. Exemplo, a água, né? Eu vou jogar água ali para apagar o fogo. Então, aumentar a ingestão de líquido, evitar alimentos que produzam combustão. Então, ou seja, na medicina chinesa, eu vou pensar em alimentos de natureza fria, saladas, alimentos mais naturais. Eu vou ficar evitando fritura, gordura, fritura, porque a fritura e a gordura, ela mostra claramente isso na hora que você vai cozinhar. Quando você vai cozinhar, que você precisa fritar ali alguma coisa, o que você coloca? Não é óleo? Quando não é banha de gordura ali, não é um tocinho, alguma coisa assim que você vai colocar ali para fazer a lubrificação ali da panela, né? Para poder ser um agente de fritura, é a mesma coisa dentro do seu corpo. Se você comer gordura, fritura, óleo, isso daí vai facilitar a combustão, vai facilitar essa queimação, o refluxo, vai facilitar a inflamação do seu intestino. O paciente vai geralmente comenta, né, que, poxa, quanto mais eu como essas coisas, mais me dá queimação e mais fome eu acabo tendo. Sim, porque aí você come muita fritura, muita gordura, o corpo ele não começa a metabolizar isso bem, ele começa, deixa eu até passar outro slide para ficar mais claro de você ver, ó. Aqui a madeira, ó, fígado, você come muita gordura, muita fritura, esse fígado hiperativo começa a debilitar o seu terra. O que o terra precisa? Doce. Por isso que a pessoa come aquele monte de fritura tal, e ela tem necessidade de doce. Você vê isso no fast food. Fast food, geralmente, ele já vende aquele pacotão, né? Que vende o lanche, mais a batata, mais o refrigerante. E se você pagar mais R$ 2, você ganha um sorvete, ou ganha um doce, ou ganha uma banana caramelizada lá, uma torta e tal. Ou seja, o pacotão bomba para o seu corpo, né? O lanche mais tudo fritura e depois o doce para consolidar aquilo, ou seja, é toda uma alteração metabólica ocasionada por um erro que veio de você mesmo, da sua alimentação.
tá? Então, para a medicina chinesa, tudo que a gente falou está enquadrado aqui nos 5 elementos. Então, fritura, gordura, irritação, estresse vão alterar a minha madeira. Madeira é o elemento que mais tem facilidade de combustão, não é? Se você, quando você não tem até a expressão, põe lenha na fogueira, lenha, madeira, são substâncias de combustão. Então, os chineses, com a sua sabedoria milenar, já sacaram isso. Olha, fritura, gordura, ou seja, o fígado, ele facilmente gera calor no corpo. Por isso que quando você abusa de fritura gordurosa, você vai ter queimação, você vai ter constipação intestinal, você vai ter boca seca, né? Você vai ter uma série de alterações, às vezes a pele, né? Descamação de pele, quando você come alguma coisa que não te faz bem, vai estourar lá na pele, né? Problemas de pele. Então, a madeira, ela forma calor. É assim que o oriental vê, assim como o fígado e assim como uma alimentação rica nisso. Excesso de madeira aumenta o fogo. Por isso que a pessoa diabética também tem tendência a ser hipertensa e quem é obeso, quem se alimenta mal com fritura e gordura também tem tendência a ser hipertenso. E excesso de madeira prejudica o baço e pâncreas. Então, se eu começo a comer muito essa alimentação errada, o que acontece com o meu pâncreasinho aqui? Começa a não dar conta, a insulina que produz. Eu começo a não ter condições, eu começo a ficar sem energia, aí eu quero ficar comendo doce para compensar. E aí, quando eu vejo o que aconteceu, eu já descompensei o meu metabolismo inteiro. Não é um ponto, vários pontos, tá? Silvia, obrigada pela mensagem. Camila Bisconcin, obrigada por estar aqui de novo. Um beijão para vocês. Seguindo aí, então, quais as formas de tratamento, pessoal, da MTC? A acupuntura, que a gente fala muito, a acupuntura tem o objetivo principal de fazer com que o seu metabolismo volte ao eixo. Então, a gente pensa nos meridianos como grandes rios, né? E aí, assim, imagina que você tem um rio lá que despencou lá uma montanha e interrompeu a passagem dele. O que vai acontecer dali da área onde você teve desmoronamento para frente? Não vai ter fluxo do rio. Ou vai ter um fluxo muito reduzido, porque vai estar passando ali pelas entranhas ali das pedras, mas vai passar com dificuldade. O oriental, ele vê o corpo assim. Ou seja, imagina que o nosso sistema circulatório é como se fosse um rio, correto? Nosso sistema circulatório, ele é bem o fluxo de um rio. Não é à toa que os Shu antigos, né, que pegam ali toda a parte do braço e da perna, eles recebem nome, né, de ponto poço, ponto rio, ponto riacho, ponto mar, porque é o fluxo do nosso vaso. Você tem lá as arteríolas, né? Aí as artérias de médio calibre, aí as artérias de grande calibre. É assim que funciona o sangue fluindo no nosso corpo. Então, a acupuntura, a partir do momento que ela estimula a sua energia, o seu impulso elétrico, ela faz com que você tenha uma melhor circulação sanguínea no local. Tanto que um sinal claro de que a acupuntura está tendo efeito é a hiperemia. O que é hiperemia? É a presença de calor, né? Presença de sangue no local. Então, essa característica é um alerta claro de que a acupuntura vai ser muito importante para a melhora da circulação, para a melhora das funções do seu organismo, tá? Então, é um recurso. Só que aquilo, a acupuntura, ela trabalha aquilo que está no seu corpo, ela não põe água nesse rio. Ela vai só mudar o fluxo. Opa, aqui não está fluindo, aqui está fluindo demais. Vamos mudar o fluxo desse rio para jogar para lá e para cá. Mas a água desse rio, o que está fluindo ali, depende de você. Ou seja, tirando da linguagem do rio, jogando na corrente sanguínea, o que eu quero dizer isso? O que estiver correndo nesse sangue, ou seja, os nutrientes, a vitamina, minerais, colesterol, glicemia excessiva, tudo isso daí não depende da acupuntura, isso depende ao lado da sua alimentação. Então, quer dizer, não tem como a agulha eliminar, a acupuntura eliminar a glicemia excessiva, a gordura excessiva, tudo que você não consumiu, a falta de líquido. Eu só vou conduzir isso de uma maneira melhor. Ou seja, eu vou facilitar o teu corpo a absorver e responder melhor. Mas se você não me ajudar mudando a tua alimentação, não tem milagre. Então, isso já ajudaria, e eu espero que essas lives sirvam principalmente para isso, porque me parte o coração ver os grupos de WhatsApp, os grupos aqui do Facebook, a quantidade de profissionais
pedindo receita de bolo de tratamento. Por favor, passa ponto para o diabetes. Gente, vocês acabaram de ver quantos tipos de diabetes nós falamos? Tipo 1, tipo 2, insípido, gestacional e fora o quadro de pré-diabetes, que é quando ainda não é oficialmente diabetes, só está alterado. Então são 4. Cada um tem um sinal, um sintoma, tem alterações. Aí ainda eu tenho o quadro do paciente, porque às vezes ele pode ser obeso diabético, ele pode ser hipertenso diabético, ele pode ser hipertenso, diabético e obeso, ele pode ter tendência à trombose. Olha só a quantidade de características que o paciente pode ter junto com o diabetes. Vai dar para eu ter um ponto único, ou 2, ou 3, ou meia dúzia que vai resolver tudo? Não! Pelo amor dos céus, por favor, profissionais de MTC, vamos mudar esse conceito de protocolinho de bolo, de formulazinha de bolo. Isso daí é um retrocesso para a gente que estuda tanto para entender o corpo. O corpo, o que eu vou fazer é redirecionar, ajudar o meu metabolismo a responder melhor. A gente falou na live passada do diabetes, também na fibromialgia, que o que a gente faz é ajudar na liberação de neurotransmissores, facilitar isso, acelerar isso. Os estudos científicos mostram que para isso a acupuntura tem efeitos brilhantes. Aí por que o pessoal viaja? Porque o pessoal acha que é um milagre. Olha, eu vou abusar. Eu falo porque o paciente, ele fala isso mesmo. Eu já tive um paciente que chegou para mim e falou, Camille, vou abusar no final de semana, segunda-feira marca um horarinho para mim que eu venho aqui para você me pôr em ordem. E eu falo, olha, não tem milagre. Eu não tenho como a agulha de acupuntura, não importa o ponto que eu vá colocar, fazer você eliminar tudo de ruim que você pôs no teu organismo. Você tem que fazer o quê? A linha do meio, o moderado. Se você sempre moderar, você sempre vai poder fazer. Se você abusar, você vai perder a função. Lembra? Chega no ápice de um, vira o outro. Chegou no ápice do yang, vira yin, no ápice do yin, vira yang. Então, assim, pode tomar um golinho de bebida alcoólica de vez em quando? Pode, é bom para o paladar, é um tônico, né? Tanto quando você está com frio, você toma uma dosezinha de uísque, uma dosezinha de conhaque, você esquenta na hora, né? Jogar ali fogo na madeira, literalmente, maravilha. Agora, se eu tomar uísque todo dia, conhaque todo dia, vodka todo dia, o que eu vou fazer? Eu vou debilitar o meu fígado e depois eu vou poder beber mais nada, nem café. A mesma coisa vai valer para alimentação. Comer um docinho de vez em quando é até tônico do baço. Agora, se eu comer todo dia, eu vou descompensar minha insulina, vou descompensar meu metabolismo e vai chegar uma hora que eu não vou poder nem comer nada porque eu já vou estar diabético. A mesma coisa o hipertenso que abusa de sal ou fritura, gordura. Então, assim, sempre moderado, você vai poder sempre fazer aquilo. Se você abusar, uma hora você não vai mais poder fazer, você vai ser tolhido das suas vontades porque você está abusando, tá? Paulo Moraes, nosso professor aqui querido, um beijão para você também. Então, assim, seguindo aqui, gente, a acupuntura é isso, não tem fórmula de bolo. Você tem que entender o metabolismo do teu paciente e entender como que você vai reorganizar esses fluxos dos rios aí. Quem são os rios? Nosso sistema vascular, nosso sistema linfático e, por tabela, o nosso sistema hormonal, né? O nosso sistema endócrino, que tem a relação aí com uma série de neurotransmissores que a gente consegue ajudar na atuação. Mas isso depende também da alimentação, tá? A moxa vai ter um efeito, mesma coisa que a gente falou. A moxa, ela faz o quê? Ela aquece. Aquecendo, ela faz vasodilatação. Fazendo vasodilatação, ela faz o quê? Melhora do fluxo sanguíneo. Melhorando o fluxo de sangue, eu promovo saúde. Porque quanto melhor o meu fluxo de sangue, melhor é a oxigenação dos meus tecidos, melhor é a nutrição dos meus tecidos, melhor é a recuperação dos meus tecidos, eu tenho saúde, tá? Então, a moxa feita adequadamente em pontos ou regiões adequadas, e aí quem é profissional ou estudante de MTC sabe isso, está se aperfeiçoando nisso, você vai ter esse efeito terapêutico. A dietoterapia é clara, eu já deixei isso acho que bem claro no que eu estava falando antes. Você tem que mudar os hábitos alimentares. Aqui bem no centro da imagem você vê uma mesa típica da China, né? Mesa redonda com vários tipos de alimentos. Geralmente o chinês, ele hoje, né, o chinês moderno, ele come muita fritura, é muito comum, você vê muita fritura lá, tanto que é muito comum problema de pele também na China. Mas a alimentação é muito rica em também legumes, verduras, nutrientes. Então, assim,
Se você pegar os orientais mais velhos, mais tradicionais, eles não abusam disso, eles têm uma alimentação bem controlada, né? E eles abusam e abusam de legumes, vegetais e comida cozida, não frita, né? Agora, lógico, como toda grande cidade, se você vai para os centros urbanos na China, como Xangai, Beijing, né, Tianjin, ou seja, grandes centros assim, você vai ter uma alimentação igual você tem em São Paulo, em Nova York, Paris, ou seja, você vai ter um abuso de condimentos e de frituras e de comidas saborosas, mas que não necessariamente vai fazer bem para o seu corpo. Então é aquilo, se você não abusar, você vai poder comer isso sempre, né? E vai poder desfrutar desses sabores todos. Se você comer isso toda hora, em grande quantidade, vai chegar uma hora que teu corpo não vai tolerar mais. E aí você vai adoecer, tá? E por fim, a fitoterapia chinesa. Tem um fitoterápico, um composto chamado Shen Shao Wan, que ele é indicado para o tratamento de diabetes mellitus. Só que aquilo, pessoal, os estudos ainda são limitados. Se sabe sim que ele controla a glicemia, desde que o metabolismo do paciente tenha condições para tal. Camille, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se o paciente já tem muita idade, se ele já tem um quadro de diabetes há muitos anos, se ele não faz uma dieta alimentar correta, só o fitoterápico não vai ter essa função. Porque o fitoterápico, ele vai ajudar no metabolismo da glicose. Diferente da insulina, que também faz isso, mas a insulina é uma substância específica para a degradação da glicose. Entende? O fitoterápico, ele ajuda no metabolismo junto com outras funções. Então, o que é importante entender? Ele pode entrar como um complemento para o seu paciente, às vezes descompensado. Ele pode entrar muito bem num paciente pré-diabético, ele já começar a tomar fitoterapia antes de virar diabético. Ele pode entrar no paciente que quer, às vezes, o médico chega para ele e fala: olha, você está bem melhor agora, você talvez vai conseguir sair da insulina e ficar só na medicação via oral, a metformina, né, nas medicações via oral. Aí o paciente fica todo ansioso, animado, fala: ai, nem acredito que eu não vou mais precisar ficar tomando essa injeçãozinha de insulina. Aí você pode entrar junto com a fitoterapia para ajudar nisso, porque a fitoterapia pode auxiliar o teu paciente na melhora do quadro dele. Agora, é muito importante um acompanhamento conjunto, um acompanhamento detalhado do paciente. Se o paciente for aquele que chega para você e fala: eu vim hoje, mas eu só venho na próxima sessão daqui 1 mês ou 2, marca para mim um retorno daqui 2 meses. Você já sabe que não vai fluir, porque não tem como o paciente ficar diabético do dia para a noite. Do mesmo jeito que não tem como o paciente recuperar da diabetes do dia para a noite. Tá? É um trabalho de formiguinha, contínuo, para que a gente possa reorganizar esse metabolismo, esse corpo e fazer o paciente ficar bem. Tá bom, pessoal? Essa foi a live de hoje. Se tiverem dúvidas, me mandem. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, pelos elogios. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. E eu agradeço todos que acompanham e estão divulgando aí as lives. Espero ajudar a clarear a mente de vocês aí em relação a esse tema. Seja você paciente, que quer conhecer um pouco da visão da MTC, seja você profissional da área, que quer ter uma outra visão ou quer aprimorar alguma coisa que você já estudou. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e até a próxima live semana que vem. Um beijão a todos.